Renan Santos, o candidato do partido A Missão, ou mais conhecido como líder do MBL, que está deixando o movimento para ser apenas candidato à presidência, fez um vídeo falando em separar o Rio do Brasil. Tá dando o que falar. Clay, nós temos esse vídeo aí para assistir? Bora, vamos ver esse vídeo. Vem comigo. Eu vou separar o Rio de Janeiro do Brasil. E adivinha, carioca, isso é uma boa notícia. Alguém já falou pra vocês sobre transformar o Rio de Janeiro numa cidade-estado? Sim, ela continuaria vinculada ao Brasil. Aí, isso. Você entendeu? Vai separar o Rio de Janeiro do Brasil. Acho que você nunca ouviu falar uma coisa dessas. Já ouviu, e alguns até já pediram para separar o Sul, o Sudeste, ou separar o Nordeste, aquela coisa que a gente vê, aquelas divisionismos que não avançam muito. Mas agora separar o Rio de Janeiro do Brasil, fazer uma cidade-estado, tipo Monte Carlo, Mônaco, coisas assim. Vamos ver o resto do vídeo, vai. Mas de uma maneira diferente. Antes de trazer a solução, vou explicar o contexto. Rio de Janeiro foi por mais de 200 anos a capital do Brasil. Ele já foi não apenas a capital, foi a cidade mais importante, centro cultural, político e administrativo. A cultura irradiava do Rio pro resto do Brasil. Porém, com a saída da capital para Brasília, o Rio entrou num longo e lento processo de decadência. E essa decadência se acelerou. Música ruim, favelização, falta de atividade econômica, brain drain, ou seja, as melhores mentes saíram do Rio foram para São Paulo, para Nova York, para os Estados Unidos. Isso sem falar no crime organizado, violento ou não, ou na política do Estado e do município do Rio de Janeiro, que é absolutamente corrupta. A real é que o Estado do Rio de Janeiro não tem solução, e por isso eu vou acabar com o Estado do Rio de Janeiro. E é isso Pode mesmo. Parar um minutinho, por favor. Espera um pouquinho. Ô, Renan, a gente sabe que suas ideias são polêmicas, mas a gente sabe também que você é um sujeito inteligentíssimo. Inclusive, tivemos aqui uma professora sua, Janaína Pascoal, falando que te deu aula em São Francisco e que você realmente era uma pessoa muito diferenciada. Mas se o Rio de Janeiro não tem jeito, se não dá para fazer, como é que você vai fazer? Você disse que ia explicar. A gente quer ver se você vai explicar de verdade, porque a gente vai cobrar aqui, hein? Vamos lá, Clay, manda mais. A cidade do Rio de Janeiro vai ser separada do estado do Rio de Janeiro. E ela vai voltar a ser o famoso estado da Guanabara. O estado da Guanabara teria autonomia e capacidade de defesa para controlar suas próprias forças de segurança, destruir o crime organizado e reorganizar as forças produtivas no município do Rio de Janeiro e adjacências. Administrando seu próprio orçamento, que hoje, infelizmente, é controlado por políticos corruptos do entorno do Rio de Janeiro, o município, agora estado, vai poder tocar uma política pública de desfavelização de maneira muito clara. Ele também seria recriado mediante a aplicação de uma política de metas muito claras. Ele precisaria ser economicamente autônomo. Esse dinheiro teria que ser revertido para tornar o município justamente o espelho do Brasil que a gente quer que seja para o mundo. O Rio teria que se tornar um hub de empresas de tecnologia, de mercado financeiro e também ele próprio um espaço de turismo para o mundo todo. E aí sim ela poderia usufruir desse status de cidade-estado com autonomia, de modo a cumprir um papel histórico que infelizmente desde o momento que ela perdeu o status de capital... Por favor. Ele já trouxe bastante coisas aí para a gente pensar. Uma das últimas que ele falou, o Rio teria de ser um hub de tecnologia e de conhecimento. É lindo isso, sem dúvida. Agora, como é que você cria centros de excelência em conhecimento e tecnologia? Um dos mais exemplares que a gente tem aqui é São José dos Campos. Mas ele não foi criado assim de uma hora para outra, nem numa canetada, nem nada. Lá se criou bem lá atrás, início dos anos 60, a ideia de fazer Centro de Formação de Engenheiros, o ITA, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, e também o CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica. Começaram com uma ideia meio visionária e foram desenvolvendo muito conhecimento tecnológico e aeroespacial. Quando, de repente, perceberam, surgiu a Embraer, ainda nas mãos do governo, tendo essa ideia. Até que a Embraer se tornou privada e virou essa baita empresa que é a terceira maior e talvez a melhor ou das três melhores, vamos dizer, em tecnologia aeronáutica. Virou um monstro. Tanto que a Boeing lá atrás fechou o negócio para comprar a Embraer. Ela não queria nada mais, nada menos que as cabeças, os técnicos, era isso que ela queria, porque ela já não tinha gente do mesmo nível. Agora, de novo, isso não se faz de uma hora para outra. Então, é uma ideia bonita, etc., mas vai implantar como? Um centro de inteligência financeira. Ótimo! Vamos reunir as cabeças financeiras que saíram do Rio de Janeiro. Vamos fazer isso como?
Vamos decidir que agora as pessoas vão morar lá, vão oferecer um valor especial de aluguel, apartamentos funcionais, os estatais, com preços reduzidos para ele. Não é tão simples assim, a gente sabe. E outra, e a Constituição? A tal da Constituição brasileira. Deixa passar uma coisa dessas? Ou será que é mais uma proposta que é para lá de bombástica, que o Renan Santos sabe fazer como poucas pessoas? E olha, convenhamos, está dando certo. Ele está chamando atenção. Ele está crescendo como candidato à presidência. É talvez o candidato que mais está crescendo dentre todos. Mas vamos terminar o vídeo para ver se ele explica de uma maneira melhor que a gente possa se convencer que vai dar certo. Vamos lá, Clay. Deixou de ser. Como presidente da República, eu vou colocar as Forças Armadas como instrumentos auxiliares para a reconquista da cidade do Rio de Janeiro. E com base nessa parceria, a gente vai poder fazer essa cidade ser maravilhosa novamente. Se você é carioca, compartilhe esse vídeo. A ideia é boa. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Bom, primeiro problema, se você é carioca, compartilha esse vídeo. Se não é carioca, também pode compartilhar, sem dúvida. Agora, e se é fluminense, não carioca? Vale a gente lembrar a diferença. Fluminense é o nascido no estado, no Rio de Janeiro. Todos os cariocas são fluminenses. E carioca é o nascido na cidade do Rio de Janeiro, no chamado também estado da Guanabara, lá atrás, que existia na época com essa denominação e diferença, porque era a capital federal. Como nós temos o Distrito Federal. Então, já foi criado de maneira diferente. E hoje está unificado o estado do Rio de Janeiro como uma coisa só. Até por isso se confunde um pouco o que é carioca e o que é fluminense. Volto a dizer, carioca é aquele originário do estado da Guanabara, que é a cidade do Rio. Mas a questão mais importante, ok, vai dar certo, vai resolver boa parte, vai desfavelizar o Rio, vai ter dinheiro para isso, vai ter tecnologia para tudo isso e vai virar um centro financeiro que vai roubar muito do espaço de São Paulo ou, de repente, até de Nova York, ou de Londres, ou de Berlim, sei lá de onde. Vamos embarcar nessa. Vai reduzir drasticamente as favelas e os subúrbios e os municípios vizinhos da grande Rio de Janeiro. A gente sabe que outra Rio de Janeiro, em termos de população, é o entorno da cidade do Rio. Como é que vai resolver? Todos aqueles São João do Meriti, Bom Sucesso, nem vou saber todos os nomes para repetir aqui, como é que vai resolver isso? Olha, tem certas ideias que são muito legais, seriam ótimas se fossem possíveis, mas não me parece que seja a grande solução. Até a gente está vendo aqui uma baita confusão que está no Rio de Janeiro nesse momento, que praticamente não tem governador. Para quem não sabe, o Castro, governador até semana passada, renunciou para poder concorrer ao Senado. E também na expectativa de que, ao renunciar, o processo de cassação dele deixaria de ser cassação e também de inelegibilidade e ele poderia concorrer. Virou uma pessoa inelegível. Então, certamente não vai poder concorrer ao Senado, a não ser que consiga recorrer. Tá? E com isso, eles tinham que escolher um governador dentro da Assembleia Legislativa pelo voto indireto. O que aconteceu? Começou a dar aquela confusão, reclama daqui, reclama dali, vai reclamar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo manda parar tudo e fala que tem que fazer diferente. Aí tentaram se arrumar mais ou menos, outra ordem do Supremo dizendo que vai ter que fazer diferente. E agora, vai resolver isso? Não vai resolver? Vai ficar uma tamanha de uma bagunça e não duvido nem um pouco que chegue nas eleições de outubro sem terem escolhido o governador de tampão do Rio de Janeiro. Essa é a bagunça. E por quê? Esse é o ponto que talvez seja importante o Renan considerar. Porque as regras são nacionais. Mas não são nacionais porque o presidente quer simplesmente. Elas são nacionais porque a Constituição manda fazer assim e dá esse gigantesco poder também para o Supremo Tribunal Federal, que discute até uma eleição de um mandato tampão provisório de 6 meses ou até menos para acontecer no Rio de Janeiro. Eles não têm autonomia, não têm autonomia nenhuma para tomar as decisões deles, como outros estados também não têm. Essa é uma das razões da confusão, não só lá, como em todo o Brasil. Então, como é que você vai fazer essa mudança? Vai mudar a Constituição só para o Rio e o resto dos estados vão ficar subordinados a Brasília? E
O Rio de Janeiro vai ter até exército próprio, vai ter uma defesa nacional própria do estado da Guanabara. Com que recursos? Com que gente? Com que estrutura? Se nem polícia funciona direito. Olha, Renan, essa ideia tem muitas coisas interessantes do ponto de vista filosófico, mas acho que seria muito melhor pensar a coisa mais como um todo, não é? Como que a gente faz para dar mais dimensão, mais autonomia para cada um dos estados, para cada um dos municípios e não especificamente para o Rio de Janeiro. A não ser que você venha a semana que vem nos dizer que este foi o primeiro passo de uma ideia que vai ter uma sequência de mudanças. Será que é isso? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.